Oi gente, eu sou a Bárbara, estudante do segundo ano do ensino médio, e eu criei esse canal para poder ajudar meus colegas, explicar um pouco sobre as matérias, e hoje eu vou falar um pouco de química, sobre as reações inorgânicas. Bom, a gente tem alguns tipos de reações inorgânicas. O primeiro deles é a síntese. A síntese tem como reagente substâncias simples e como produto uma única substância composta. Então ele tem dois reagentes para um produto. Então aqui eu coloquei esse caso, que tem como reagente o H2 e o O2 e como produto a água. E a equação já está balanceada. A gente tem também a reação de decomposição, que é quando a gente tem um reagente para dois produtos. Nesse caso aqui a gente tem o CaCO3 formando, decompondo em CaO2. Beleza? A gente tem agora a dupla troca, que é uma das mais utilizadas. Nesse caso a gente está fazendo até uma reação de neutralização, que é quando a gente mistura uma base com ácido, então eles vão neutralizar. Aqui a gente está misturando o hidróxido de sódio com o ácido clorídrico e formando o sal de cozinha e a água. Bom, essa equação também a gente pode encontrar ela na forma iônica. Quando ela está na forma iônica, a gente vai separar todos os íons da nossa equação. A gente pode encontrar essa equação também na forma iônica. Só que a gente só vai colocar na forma iônica quando ocorrer a reação. E daqui a pouco eu vou falar quando que ocorre e que não ocorre reação. Então, quando a gente percebeu que ocorreu reação, nesse caso, porque tem uma molécula de água aqui, a gente pode transformar na forma iônica. Na forma iônica, a gente vai separar todos os íons, menos o do precipitado ou da molécula formada. Nesse caso, a gente formou a água, então a gente não vai separar ela. Então, a gente separou todos os íons. Aí, a gente vai ver aqueles íons que não se alteraram, ou seja, os íons espectadores. Nesse caso, o sódio e o cloro. Beleza? Porque eles são iguais dos dois lados da equação. Então, a gente vai cortar eles. E vai sobrar o OH- o H+, formando a água. Então, essa é a equação na forma iônica. Bom, a gente tem também a simples troca, que é quando tem a oxidação. A simples troca, ela só vai acontecer de metal para metal e de ametal para ametal. Nunca um ametal vai deslocar um metal, só da mesma classe. Então, nesse caso, eu coloquei essa equação daqui. E para você saber quando que o elemento é mais reativo que o outro, a gente vê na fila de reatividade, que é dada nas provas. Então, aqui tem o cobre metálico e aqui a gente tem a prata com o nitrato. Bom, então o cobre ele é mais reativo que a prata, então ele vai deslocar a prata que estava aqui, vai tirar a prata e vai entrar no lugar da prata. E aqui é como se fosse um experimento. Você tem um cobre metálico, quando colocado numa solução com prata e nitrato, a prata é o metal e o cobre também, então o cobre vai sair, deslocando a prata da solução e vai entrar junto com o nitrato na solução. Então, ocorre uma oxidação e uma redução. A oxidação é a perda de elétrons e a redução é o ganho de elétrons. Nesse caso, o cobre vai oxidar. Então, o mais reativo oxida e o menos reativo reduz. Então, nesse caso, o cobre é o mais reativo. Então, o cobre vai oxidar e a prata vai reduzir. Então, como eu tinha falado, o metal, ele só desloca metal. E o ametal só desloca metal. A substância redutora é aquela que cede elétrons. No caso, é aquela que vai oxidar. E a substância oxidante é aquela que recebe elétrons. No caso, a que vai reduzir. Bom, e as condições que eu falei para ocorrência de reação, para você saber se ocorreu reação ou não. É a liberação de gás, essas são algumas das substâncias gasosas que a gente mais vai encontrar. Então, se ocorreu gás, ocorreu reação. E a forma de ver isso provavelmente é com efervescência, quando solta bolhas. Bom, outra condição é a formação de um produto mais forte que o reagente. Então, quando você tem um reagente, um ácido como reagente e um produto, um ácido como produto, você vai ver qual que é mais forte. Se o produto for mais forte que o reagente, ocorre reação.
Então, por exemplo, se você tiver um reagente, o HF, que é um ácido moderado, e você tiver como produto um ácido clorídrico, que é um ácido forte, ocorreu reação, porque o produto é mais forte que o reagente. Isso vale para as bases também. Bom, e a outra última condição é a formação de um precipitado, que é uma substância insolúvel. Então, pode ser tanto a água, que a água não é solúvel à água, né, que é uma molécula, ou podem ser sais que são insolúveis, e aí você vai olhar na tabela que a professora provavelmente vai te dar na prova. Lembrando que para ácidos e para as bases, você tem que saber, todos os ácidos são solúveis em água. As bases da coluna 1A, todas são solúveis. Da coluna 2A, são parcialmente solúveis. Então, você considera como precipitado, porque parte delas vai dissolver e outra parte vai ser como precipitado. Então, você considera como precipitado, portanto, considera como ocorreu reação. E o resto das bases é insolúvel, então é precipitado. Lembrando que todos os nitratos são solúveis e todos os carbonatos, quando reagem com ácido, eles liberam gás, o CO2, então também vai ocorrer reação. Bom, aqui eu coloquei algumas exceções, que são substâncias instáveis e substâncias simples. Bom, nesse caso, as substâncias instáveis são aquelas que, quando elas forem um produto, vocês vão ter que separar, porque elas ficam estáveis, elas não ficam sempre dessa forma assim, elas se separam assim. Então, o H2SO4, ele fica H2O e SO3, o H2CO3 fica H2O e CO2, e o NH4OH fica H2O, NH3. Beleza? Então, é só lembrar dessas três substâncias que quando elas estiverem no produto, vocês têm que separá-las assim. E aqui são as substâncias simples com molécula diatômica, porque substâncias simples são aquelas formadas por apenas um elemento. Só que não quer dizer que elas têm que ter apenas um átomo do elemento. Então, esses são exemplos, né, de substâncias simples que têm a molécula diatômica, ou seja, que tem dois átomos. Então, H2, O2, N2, F2, Cl2, Br2 e I2. Então, lembrar que hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, flúor, cloro, bromo e iodo são substâncias, quando simples, são diatômicas. Espero que você tenha gostado, espero que tenha tirado as suas dúvidas. Se você gostou, compartilhe com seus amigos.